Até onde a ditadura militar agiu para destruir uma empresa brasileira respeitada no mundo inteiro? Qual é a verdadeira história por trás do fim da Panair? O jornalista Daniel Sasaki investigou um caso que rola há 40 anos na justiça. O resultado é o livro Pouso Forçado. Entregue a força dos seus motores, trabalhando sempre com precisão durante horas e horas. A Panair foi a primeira grande companhia aérea de nível internacional no Brasil. Embora ela tenha nascido como subsidiária de uma empresa americana, a Panam, mas no começo da aviação brasileira praticamente todas eram, ela foi se nacionalizando gradualmente. Ela, inclusive com Capitalistas brasileiros? Capitalistas brasileiros, isso. O período áureo mesmo da Panair foi imediatamente após a guerra, porque a Europa estava destruída e nos diários do presidente ele conta que no dia seguinte ao armistício... Presidente da Panair. O presidente da Panair. Paulo? O Paulo de Oliveira Sampaio. Que foi considerado o maior aviador do Brasil na época. Ele tinha formação militar, foi tenente. Ele conta nos diários dele que no dia seguinte ao armistício ele estava de madrugada numa audiência com Salazar em Portugal para abrir linha da Panair para a Europa arrasada. E naquela época não tinha ligação aérea, a não ser pelos Estados Unidos. E, por exemplo, Heathrow, o aeroporto de Londres, o primeiro avião internacional a pousar foi da Panair, quando não tinha nem pista, era terra batida. O terminal eram tendas aproveitadas da guerra, entende? E como ele pegou a Europa destruída, ele conseguiu comprar imóveis. As agências da Panair não eram alugadas, elas eram imóveis próprios, prédios inteiros que eles compraram a preço de banana. E logo depois a Europa se reconstruiu e aquilo valorizou imensamente, né? E ali na Europa, em todos os lugares onde ela passou a voar, que ela chegou a voar até o Oriente Médio. Ela tinha regular, linha regular para Beirute, Cairo. Ela chegou a voar para Istambul regularmente. Ela construiu aeroportos e hoje viraram grandes aeroportos nacionais. Por exemplo? Salvador, Fortaleza, Recife. Esses aeroportos... Foram construídos pela Panair. Pela Panair, o terreno é dela. Inclusive, ainda hoje há um litígio aí, porque quando ela fechou, a titularidade não passou oficialmente para a União, né? Belém, Barreiras. Então, além de linhas, a Panair teve uma importância na aviação comercial brasileira que nenhuma outra jamais teve e não terá mais. Porque ela não operava apenas linhas, ela tinha uma infraestrutura que é a base de funcionamento da aviação até hoje. Então, ela tinha os aeroportos, ela montou uma rede de radiotelegrafia, toda a rede de telecomunicações aeronáuticas do continente era privada, era montada pela Panair, com o capital da Panair, era compromisso assumido pelo governo internacionalmente, mas quem executava era a Panair, e ela atendia todo o avião que passasse do Atlântico Sul, seja militar ou civil. Isso era um serviço essencial para a aviação, né? Era essencial também para a integração de áreas isoladas, como na Amazônia, através dos hidroaviões. Exatamente. A importância social que a Panair tinha, que era integrar a Amazônia ao resto do Brasil, porque não havia ligação. A malha do Brasil rodoviária era ainda incipiente, e na Amazônia tinham percursos que você levava às vezes dias de barco, e às vezes era impossibilitado porque baixava o rio e a Panair pousava com hidroaviões, né? Esses aviões pousavam ou em terra ou em rio. E em horas ela fazia essa ligação, quer dizer, a Panair era responsável por tudo que entrava e saía de toda a região amazônica. Por que teria havido essa hostilidade dos militares, do poder militar na época, nos 60, né, com a Panair? Por que haveria a intenção de destruir a Panair? A Panair em si, ela não era malquista. Quem realmente alimentou muito essa campanha contra a Panair foi, na época, o Rubem Berta, presidente da Varig. Nos 10 anos anteriores ao fechamento da Panair, a Varig iniciou a primeira linha internacional dela para Nova York. E a partir dali ele quis fazer essa expansão internacional. E em 61 ele adquiriu a Real Aerovias, que tinha a maior frota do Brasil na época, estava falida. E o Jânio Quadros facilitou muito isso, porque dizem os autores da época, os jornalistas, os credores da Real financiavam. O Jânio ele não tinha interesse que a Real quebrasse e prejudicasse. Então a Varig, por 2 motivos, adquiriu a Real. O primeiro foi esse apelo do Jânio, e o segundo foi porque a Panair foi comprada pelo Rocha Miranda e o Simonsen, que eram 2 dos principais capitalistas do Brasil, e naquele momento a Varig ficou inchada.
porque ela já estava em crise, a Real já estava falida e ela dobrou de tamanho com a Real. Então ela ficou numa situação bem preocupante. A Paner, ela também atravessava essa crise, mas era uma empresa muito mais enxuta. Ela tinha metade dos funcionários e tinha essa abrangência global e uma malha internacional muito forte. Naquele momento, o que dava lucro para as companhias aéreas brasileiras eram as linhas internacionais, né? Receita em dólar. O mercado doméstico era deficitário, pelo excesso de competição. Então, o Jânio Quadros se aproximou do Mário Simonsen, porque ele queria baixar uma medida para tentar sanear ou tentar resolver os problemas crônicos do setor, mas o fato de a Paner ainda ter uma porcentagem de capital estrangeiro obstava isso. Ele achava importante que a Paner fosse nacional e ele sondou o Mário Simonsen, que era de São Paulo, os dois eram de São Paulo, para ver se ele ajudava a intermediar isso. E, paralelamente, o Celso Rocha Miranda foi procurado pelo Paulo Sampaio, que havia sido presidente da Paner, mas ele foi desligado pela Pan American e se aproximou do Celso para intermediar, porque o Celso intermediar a compra da Paner por um grupo brasileiro. E no final das contas, quem ficou mesmo com a Paner foi o Celso, que se associou ao Mário, e eles compraram as ações da Pan American e ela virou uma empresa 100% nacional, né? Então, a partir de 61, a Paner era uma empresa nacional. E o que acontece é que o Brasil entrou naquela crise política grave com a renúncia do Jânio, né? As promessas que ele fez de ajudar o setor não se materializaram. Então, a Varig se viu com uma bucha na mão, que foi ter comprado a Real a pedido do Jânio, e o Jânio não ajudou. E ali ficou claro que para sobreviver ou seria a Paner ou a Varig, né? O que acontece, voltando à sua pergunta sobre o ódio, os militares não gostavam, nem do Celso, nem do Mário. Antes do golpe, o Mário Simonsen, ele chegou num ponto de sucesso que ele começou a incomodar os concorrentes, principalmente estrangeiros. E os voos que a Paner fazia? O que acontece? A Paner recebeu por telegrama, no dia 10 de fevereiro de 65, um despacho suspendendo o direito de operar as linhas, e o mesmo despacho colocava embaixo que as linhas iam ser assumidas pela Varig e pela Cruzeiro. E isso foi às 5 da tarde, mais ou menos. Às 8 da noite ia sair um avião da Paner para a Europa, no voo normal dela, para Lisboa, Paris e Frankfurt. E esse voo não saiu. Agora, e os passageiros? O que acontece é que é uma cena quase de filme, porque o DC-8 estava lá parado no pátio, os passageiros já tinham feito check-in, chega uma delegação do DAC com o Rubem Berta, avisando que a empresa não pode mais operar, e os passageiros iam se embarcados pela Varig, que já tinha um avião pronto no pátio para fazer essa operação. Lembrando que a Varig nunca tinha operado na Europa, ela só voava nos Estados Unidos, né? Isso aconteceu há 50 anos. Você tem 33? 33. Por que você se interessou por um assunto como esse? Eu sempre gostei de aviação, mas era um hobby desde criancinha, mas era um hobby indisciplinado. Quer dizer, era gostar de ver avião no aeroporto. Eu não sabia nada sobre a história da aviação, nem nada. Mas essa história, quando de relance ela chegou em mim, eu estava estudando sobre outro assunto, e eu não me pergunte por que eu li na minha infância, sobre fechamento de companhia aérea americana. Isso me deu base para tentar entender o momento da crise da aviação na época que eu comecei a pesquisar. E aí eu me perguntava por que a Varig não podia concordar, porque ela estava já numa situação difícil e o governo tentava fazer junção com a TAM e tal. Aí eu fui pesquisar a legislação e descobri esse decreto. E cheguei na história da Paner pelo fim. E aí, quando eu descobri essa história, eu fiquei obcecado, porque eu falei assim, não é possível que isso aconteceu. Aí eu fui me debruçar nos arquivos. Aí me enfiei em ônibus e fui na Biblioteca Nacional, eu fui na Vara Civil, onde correu o processo de falência, fiquei lá mexendo nos autos. Quando eu só acreditei que essa história aconteceu, quando realmente eu fui nos documentos, que estão lá silenciosos nas prateleiras empoeiradas lá, e eu vi que realmente isso tinha acontecido, e que as pessoas não tinham conhecimento dessa história, e eu achei que as pessoas precisavam conhecer, porque a Paner, ela ganhou todos os processos, ela ganhou. Então, o que me incomodava muito é que essa empresa foi modelar, foi uma empresa que honrou muito o Brasil e executou muito bem o serviço, e ela foi depois desmontada na base de ocupação militar, né? E teve a sua história, não só apagada a história dela, né? Como os executivos e os acionistas foram desmoralizados, e foi essa desonra que ficou na história. Quer dizer, quem lembra dessa história, lembra e associa a ruína da Paner
a uma suposta má gestão, quando não aconteceu isso, entende? Tem que tomar cuidado, né? Muito obrigado. Obrigado.